Fala galera, tudo bem com vocês? Vídeo novo se iniciando de uma maneira um pouco diferente. Hoje eu farei análise de um candidato à presidência que é o Pablo Marçal. Eu já fiz alguns outros vídeos a respeito de questões financeiras do Brasil. Fiz um vídeo sobre as propostas econômicas de alguns candidatos à presidência também, em que eles abordaram, foi de forma imparcial e eu permanecerei da mesma maneira. Eu não falei no último vídeo sobre o Pablo Marçal e ele tem criado um hype na internet, tem participado de algumas palestras e eu tentarei mostrar tudo isso para vocês em primeira mão. Não se esqueça também de se inscrever lá no meu Instagram, lá eu posto bastante conteúdo, mostro toda a realidade para vocês, o meu dia a dia, e eu tenho mais facilidade de produzir conteúdos lá, então verifique lá também. Outra coisa, iniciamos a nossa série Como Construir uma Empresa do Zero. Já foi o primeiro episódio, semana que vem já tem o próximo e está sendo algo bem técnico. Agora vamos retomar ao assunto do vídeo, que é a análise da proposta econômica do Pablo Marçal para a economia. Eu já fiz aqui um esboço e eu vou mostrar tudo para vocês. Lembrando, eu serei imparcial todo o vídeo e vocês decidirão se lhe convém. Então analisem com carinho, sejam também imparciais e verifiquem se está a gosto de vocês, assim como eu apresentei dos demais. Pablo Marçal, ele tem 35 anos, ele é formado em Direito, é empreendedor imobiliário e digital influencer, ele é mentor, estrategista de negócio e especialista em brand. Ele tem ganhado notoriedade dentro das igrejas, ele também é um ministro, ele é bem ativo nessa área cristã, na área evangélica, nessa área de igrejas. E isso fez com que ele chegasse aonde ele está. Mas também tiveram muitas outras situações em que ele se envolveu em algumas polêmicas, o que levou muitas pessoas a procurarem o trabalho dele para conhecê-lo, mas nesse ponto nós não entraremos. Entraremos no ponto principal, as propostas econômicas. Eu não estou tirando isso da boca para fora, tudo isso foram palavras ditas por ele, através de entrevistas, de publicações, então eu serei imparcial novamente dizendo para vocês, viu? Vamos lá. Pré-candidato recentemente disse que a polarização política trava o Brasil, sugerindo investimento na digitalização do país e nas profissões do futuro. Uma das suas propostas em que ele defendeu através dessas palestras foi aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. Abre aspas. O Brasil não é pobre, mas tem mentalidade de pobre. E pobreza quer dizer improdutividade. Ele contou comparando os números de brasileiros com os dos Estados Unidos e do Japão. Abre aspas novamente. O que um trabalhador americano demora 15 minutos para fazer, o japonês demora 20 minutos e nós demoramos 1 hora. Então aqui ele traz um aspecto mais da produtividade, que às vezes nós somos muito lentos para poder descobrir algo, para fazer algo. E essa comparação leva também um lado um pouco tecnológico, questões dos Estados Unidos, que é bem desenvolvido nessa área, que as pessoas são mais ágeis para fazer as coisas, e a mesma coisa no Japão, em que tem uma tecnologia bem desenvolvida. Uma outra reclamação que ele fez foi a polarização política. Ele disse que isso está travando o país. E nós temos que pensar a política sem esquerda e sem direita, sem olhar para o passado. Tecnicamente falando, ele diz que nós estamos votando ou estamos seguindo mais um padrão ideológico de direita e esquerda sem pensar nas necessidades essenciais. Isso é o que ele vem reiterando diversas vezes e não apoiando nem lado A nem B, segundo ele, o lado do Brasil. Outra coisa que ele disse em palestras foi, abre aspas, a China se colocou como proposta de ser a maior economia privada do mundo em 2030. E como eles fizeram? Apostaram nas profissões do futuro. Por que não podemos fazer isso aqui? Ele disse. E ele prometeu também digitalizar todo o país, levando a internet de banda larga aos rincões brasileiros. Ele disse também, temos a tecnologia na mão para produzir. Então ele fez uma comparação com a China, que a China está visando o futuro, apostando nas profissões do futuro. Enquanto isso, no Brasil nós estamos um pouco retroagindo ou deixando de pensar no futuro e estamos estagnados. E ele entende também que essa parte tem a ver com a área política. E aí, me diga você se você concorda com ele ou não. E outra coisa que ele disse, abre aspas, a economia é uma teoria imaginativa, você ativa a gente. Quando se fala em mudar a economia, isso fica só no papel, você não muda nada. A gente tem que fazer uma escalada social, o que Lula fez. Tirou milhões da pobreza, na verdade foram trilhões. O Brasil é uma locomotiva e está parado no tempo por ideologia. O capitalismo é o melhor sistema do mundo, só que não tem vaga para todo mundo e ponto final. Então ele disse que a economia é uma teoria imaginativa, então você ativa a gente. Ele está batendo muito nessa tecla, ativar pessoas, abrir a mente das pessoas para que elas venham crescer e empreender
dentro do Brasil. Ele fez um pouco de sarcasmo ao citar agora Lula, que ele tirou milhões da pobreza, trilhões da pobreza. Isso foi um sarcasmo para demonstrar que isso não aconteceu. Me diga você também, isso aconteceu ou não? Sendo imparcial, da minha parte, respondam vocês. E ele disse isso e disse que o Brasil é uma locomotiva e está parado no tempo por ideologia. Então ele reconhece que o Brasil tem potencial para gerir algo, para crescer, para multiplicar, mas está estagnado por causa de ideologias políticas. Segundo ele, é preciso ativar pessoas, caso contrário o país vai entrar em um buraco sem fim, que é a distribuição de renda. Se a pessoa, abre aspas, hein? Se a pessoa não for um ponto de ativação em renda, vai ficar sempre esperando repartir o bolo. Então, ele quer dizer que o Brasil precisa criar ativos, gerar empregos, gerar empresas que possam ativar pessoas a se inserirem no mercado. Mas nós esperamos, segundo ele, uma parcela desse bolo. Esperamos muito pelo Estado, esperamos por pessoas, mas não somos nós quem ativamos a própria economia. Outra coisa, ele defendeu mudar o pensamento do brasileiro sobre a capacitação. Abre aspas. Emprego se gera com empresa. No Brasil são abertas 1,4 milhões de empresas por ano, só que até o terceiro ano, após a abertura, 87% delas se fecham. Isso não faz sentido. A gente não tem cultura na educação. A gente ensina as pessoas a ter uma profissão. Coloca 13 anos de ensino para ela pegar o diploma de graduação dela, para pegar o diploma e enfiar no Uber. Claro que eu não menosprezarei a profissão alguma, isso foram palavras dele, mas ele diz que nós criamos uma metodologia de ensino nas escolas em que estudamos um período muito longo de tempo, mas não preparamos a pessoa para o mercado de trabalho. Nós colocamos muita teoria e pouca prática. Outra coisa que ele disse foi sobre a saúde das próprias empresas. No Brasil são criadas diversas empresas por ano, mas essas empresas não conseguem ter saúde para permanecerem ativas. Esse ponto, apesar de eu falar de imparcialidade, eu concordo porque são dados reais. No Brasil realmente não há maturidade para as empresas continuarem de pé. Às vezes por agindo pela emoção ou às vezes não assistindo como construir uma empresa do zero, que é a série aqui do nosso canal, inclusive vão lá e assistam o primeiro episódio. Mas vamos retornar às palavras dele. E ele diz, coloca 13 anos de ensino para ela pegar o diploma de graduação dela, para ela pegar o diploma e enfiar no Uber. Bom, nesse caso ele quer dizer que muitas pessoas se profissionalizam tecnicamente, teoricamente, têm diploma, mas entram em profissões consuetudinárias, costumeiras, aquelas que quando nós não vemos alternativas temos que ir para ela, mas é melhor fazer isso do que não fazer nada. Sempre opte pelo trabalho. Mas retomando, Pablo Marçal disse em entrevista que vai implementar disciplinas sobre empreendedorismo no ensino fundamental e médio. Esse ponto eu concordo. É necessário trazer um pouco das características do empreendedorismo, dessa parte de gestão financeira, de educação para as escolas. Às vezes as pessoas completam 18 anos e em um período muito curto já surge um nome, por não ter a educação necessária. Na verdade, quando nós olhamos assim um salário de R$ 1.200, de fato, com o preço das coisas, é pouco. Mas outras coisas que nós fazemos também é gastar a integralidade do salário, não pensar no futuro, não saber investir, não saber distribuir a renda de forma que você crie ativos. E isso prejudica, mas é uma educação que pode ser moldada desde a época do colegial. Nesse ponto eu concordo, porque é algo que eu prego no canal antes de saber as propostas dele. Outra coisa que o pré-candidato também defendeu foi retirar da grade de ensino que ele entende por ideologia de gênero. Segundo ele, o Brasil tem um, abre aspas, sistema construído por pessoas ideológicas. Abre aspas novamente, fecha aspas, abre aspas. Quando você ensina na escola que Che Guevara, Fidel Castro, que essa turma produziu algo bom para o país dele, você está querendo doutrinar a criança. Então a ideologia de gênero é, quando nós chegamos numa sala de aula, a haver parcialidade no conteúdo. Os professores escolhem o que eles acreditam certo sobre determinado fato histórico e impregnam dentro da mente das crianças. Palavras dele, não digo as minhas, interpretação analógica também dele. Nesse ponto, nós podemos perceber que de fato, em algumas situações, sempre puxamos para um lado, porque todos nós trazemos princípios dentro de nós e ele não concorda que haja uma replicação para os alunos essas coisas. E aí me diz você acha que isso é certo ou errado?
Quando nós estudamos, por exemplo, liderança, estou fugindo um pouco do assunto, mas quando nós estudamos liderança, existem líderes de todas as modalidades, existem até líderes ruins. E esses líderes ruins podem sim influenciar pessoas, assim como líderes bons influenciam também pessoas. É o que nós vimos no próprio contexto histórico. Pessoas influenciaram pessoas para o bem e para o mal, e isso é natural. Não estou dizendo que essa modalidade é o que acontece, mas sim uma interpretação para vocês entenderem o que vem a ser essa ideologia. Outra proposta do Pablo Marçal é a privatização da Petrobras. Esse já é um assunto que muitos candidatos já têm batido de frente, porque alguns acreditam que ela é uma empresa estratégica para o Estado, outros acreditam que deve privatizar totalmente para haver uma melhor concorrência e uma distribuição melhor de preços. Eis a questão, abre aspas. Há pouco tempo, a Petrobras deu 40 bilhões de lucro e foi dividida pelos acionistas. E o povo não ganhou nada com isso sendo dono da empresa. O que nós temos que fazer então? O modelo da Dilma ou do Bolsonaro? Nenhum dos dois. Nós precisamos levar essa empresa para o setor privado e colocar ações de ouro, afirmou Pablo Marçal. Essas foram algumas propostas dele de um mercado mais liberal, de alguém que é empresário e entende que a abertura do mercado está na mão do povo, através de ensinos desde a escola básica, desde o ensino médio, ensino fundamental, dentre essas outras propostas que eu falei aqui no vídeo para você. Mas me diga você gostou das propostas do Pablo Marçal? Você conhecia ele a esse ponto? Bom, eu acredito que vídeos como esse são educativos e são necessários para vocês entenderem um pouco mais sobre aqueles que estão concorrendo ao pleito eleitoral deste ano para o executivo do nosso governo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.